Assim, ó, esse cara, essa parada, Pablo Marçal, vai terminar em hospício, irmão. Escreve o que eu tô dizendo. Eu cantei a pedra que esse negócio de presidenciável era caô. Esse cara é um satanás. Mas você disse tipo assim, ó, porque usa a fé? É nesse sentido? Ele usa fé. Ele usa fé, botou alguns versículos, um monte de mentira, PNL, para usar o sofrimento humano para ficar milionário. Hoje ele diz, eu sou empresário, assim ó, vamos lá, numa maçonaria. Olha o tanto que esse cara é vagabundo. Numa maçonaria ele abriu o celular e mostrou o Hotmart, foi a primeira venda. Vocês eram o produto do maçonaria, não foi? Não, foi a primeira grande venda dele. Ele abriu dizendo, ó, abriu o carrinho ontem, ele abriu, deu 1.150.000. Aí eu falei, uau, irmão, parabéns. Então, assim, ó, ele não era investidor de bolhufas nenhuma. Ele fazia palestra Ele não era multiempresário de... Cara, essa parada, Pablo Marçal, vai terminar em hospício, irmão. Escreve o que eu tô dizendo. Parece que o Anderson Silva também foi parar no hospício, cara. Entre choros, beijos, abraços, ilustrações bíblicas de filho pródigo, ele participou com uma ideia de reconciliação com Pablo Marçal no tal Marçal Talks dessa semana. E muitos questionamentos em cima do que está acontecendo. Será que é jogo político? Será que Anderson Silva vem como candidato com a aparência mudada? Porque apareceu, né, de cabelinho na régua, uma figura mais tranquila, mais moderada. Deixou muita gente feliz, com cisco no olho, inclusive, muita gente chorando. Basta ver os comentários lá que você vai entender o que eu estou falando. Pessoas agradecendo a Deus pelo encontro dos irmãos. Só que os bastidores, meus amigos, é bem diferente. Temos aí dois homens políticos interesseiros, gananciosos. A única diferença até agora é que o Anderson Silva está falido e, pasme vocês, segundo informações, está construindo algo novo. É sobre esse assunto que nós vamos falar no vídeo de hoje. Mas antes eu peço para vocês aí o like, comentários também é importante. Se não é inscrito do canal, se inscreve e bora pro vídeo de hoje. Anderson Silva foi entrevistado por Pablo Marçal e entre tantas coisas que falaram, comentaram a respeito do Luiz Hermínio, do Mevan, parábolas da Bíblia usando a ilustração do filho pródigo, quem foi embora é o da esquerda, quem ficou é o da direita, e só que são irmãos, precisam se reconciliar, morar junto na casa do pai. Enfim, cara, um discurso comum de quem está tentando fazer alguma coisa que alguns não estão percebendo. E eu já vou te dizer uma coisa, isso aqui não é só um encontro normal, um encontro com lágrimas, espiritualizado, abraços, né, citações de Bíblia, mas é também uma cena que levanta sérios questionamentos, porque o Anderson Silva, ele não é tão forte como esperava. Quem acompanha os vídeos lá sabe do que eu estou dizendo. Ele não era tudo aquilo, o denunciante, o cara... Não, tinha uma estratégia, ganhar dinheiro com aquilo. Só que ele percebeu que denunciando o sistema, ele ia morrer à míngua, já estava morrendo à míngua. Endividado, ainda está com dívida, porque o sistema se colocou contra ele. Aí a estratégia é voltar-se para o sistema. Por isso que eu digo, quando você se levanta para ser uma voz de denúncia do sistema, tanto político ou não, você precisa estar de fora, cara. Pelo contrário, você faz parte do mesmo balaio. E o Anderson Silva acusou Pablo Marçal aí de explorador barato, vagabundo, e agora surge ao lado dele, se beijando até acho que é demais, né? Mas um beijando a cabeça do outro, como que se nada tivesse acontecido, as mágoas que, é claro, falada pelo próprio Pablo, né, caiu por terra, enfim, somos irmãos, estamos indo morar no mesmo céu. Resumindo, você assiste a entrevista, você tem aquela sensação de que se você está fazendo denúncia, você vai sobrar sozinho. Mas a verdade é que quem está denunciando, ele precisa entender que ele não pode se envolver com o sistema. Pelo contrário, o sistema vai engolir ele, ao exemplo do que está acontecendo com Anderson Silva. E o Anderson não perdeu somente espaço no meio evangélico, mas a credibilidade, perdeu o próprio
público que não acreditou mais nele, e eu acredito que isso aqui, se foi uma jogada política para se lançar como candidato em 2026, que é o que mais está aparentando, pode ter certeza que também não vai ser bom. Resumindo, claramente engolido pelo próprio sistema que denunciou. Mas reaparece com essa nova visão, e os bastidores também trazem informações que está levantando uma mega igreja com uma mega estrutura, com um único objetivo: atender as pessoas que têm TDAH. Muito bonito a atitude, né? Muito magnífica, mas vazio na prática, cara. Principalmente quando a gente lembra que ele não soube administrar o que já tinha conquistado e continua com dívidas. Como que você vai começar um novo império religioso como líder espiritual, como pastor, sendo que você quer resolver os rastros de prejuízos do próprio projeto dele anterior? Fica uma grande pergunta aqui olhando essas cenas. Será que estamos diante de uma reconciliação sincera ou de uma jogada de conveniência para fortalecer negócios, agendas, política? O que o público não percebeu nisso tudo? Qual é a jogada? Quem está financiando tudo isso? Qual é o propósito de tudo isso? Principalmente desse pedido de perdão. Será que não existe um comitê político nos bastidores arquitetando tudo por trás? Por quê? Anderson Silva sempre se colocou como um denunciante, cara. Ele sempre foi o denunciante dos imorais. E quando eu digo denunciante dos imorais, ele como pastor do meio. Não como eu, talvez o canal do Paulinho lá, que somos pessoas que não temos nada a ver com esse sistema, mas estamos aqui expondo a imoralidade que muitos não têm coragem de fazer. Principalmente eu aqui não devo satisfação para igreja, instituição, líder religioso nenhum. Mas a verdade é que ele era um denunciante do sistema, de dentro do sistema. E agora, diante de tudo que houve, aconteceu, tantos casos que ele fez, denúncias, ouviu tantas vítimas, porém o sistema engoliu ele. No final das contas, prejuízos. E principalmente para ele, né, que era visto como um profeta. E se você é um profeta, cara, não pode se vender aos empresários, principalmente. E pior, aquele que justamente ele chamou de vagabundo e aproveitador da fé. Para você que não entendeu ainda muito bem o que está acontecendo, esse podcast, cara, esse programa aí, essa entrevista que foi feita, e o pedido de perdão principalmente, cara, a gente tem que entender que pedido de perdão não precisa de palco, não precisa de câmeras. Quando um líder se reconcilia, cara, mas continua ignorando as suas responsabilidades, no caso do Anderson, será que estamos diante de um milagre ou de uma jogada de marketing somente? E a outra pergunta que muitos se fazem, será que só é um teatro religioso para lavar reputações e, quem sabe, recursos? Ou é só um desespero em perdoar o irmão que tem potencial financeiro, tem capital eleitoral, porque tem um projeto para 2026? Deixa nos comentários aí embaixo. O alerta que eu deixo aqui, cara, é muito simples. Para você que pediu para nós comentarmos sobre esse assunto aí. É muito simples, cara. Se você olhar as imagens e ouvir o programa todo, se atenta. Não se deixe enganar por lágrimas. Não seja emocionado. Porque muitas vezes quem está chorando no palco, chorando num programa, numa entrevista, pode estar sorrindo e se alegrando no caixa ou diante do olerite da sua conta. É ali que me faz rir. Chora para os corações ficarem compadecidos, muda o visual para ser mais aceitável. Mas o que vem aí? Essa é a pergunta que a gente precisa fazer. Os bastidores desse mundo aí, meu amigo, principalmente quando se fala de Pablo Marçal e Anderson Silva, não é um pé atrás, é uns 2 pés atrás e alguns passos também, porque aí tem coisa. Pode ter certeza do que eu estou te falando. 2026, falta 3 meses, 4 meses, 3 meses, né, para começar 2026, e como eu já falei em outros vídeos, se prepare porque em 2026 vocês verão coisas.
principalmente vindo de líderes e igrejas. As eleições de 2023, meu amigo, não vai ser mais ao extremo, conforme a ilustração do próprio Anderson Silva, extremista de direita. De repente, pede perdão, volta atrás e vem mostrando ser uma figura equilibrada, mais tranquila. Afinal, sendo assim, será muito mais aceitável. E o jogo segue, geralmente sobrando para você e para mim, que somos o povo. Se você assistiu a choradeira e os beijos e abraços e pedidos de perdão, faça-se uma pergunta para você mesmo. Será que estamos diante de um ato de fé ou diante de um contrato não declarado? Já que eles citaram também o texto do filho pródigo, a pergunta fica: será que estamos vendo dois filhos se reconciliando, o pródigo e o que ficou com o pai, ou estamos diante de dois jogadores profissionais que sabem muito bem como usar a Bíblia para legitimar os seus interesses particulares? São perguntas, cara, que você precisa fazer. E encerro dizendo, perdão é liberdade sim, mas quando ele vira ferramenta de negociações, principalmente quando tem política envolvida, cara, ou interesses marqueteiros, ele passa de ser liberdade e passa a ser uma simples moeda de troca, enganando os desavisados. E eu estou aqui para alertar você. Deixe seu comentário aí embaixo, o seu joinha ajuda muito. Agradeço a cada um de vocês. Se inscreve no canal se não é inscrito. Me segue nas demais redes sociais. E esse é o canal Fala Zay. Estamos juntos por um Brasil e um mundo melhor.